Pois é, talvez esteja na hora de você cortar algumas cordas, deixar algumas âncoras para trás. Nos diz a palavra do Senhor que o apóstolo Paulo estava seguindo viagem e a embarcação foi comprometida devido a um vento que bateu. Eu não sei que vento foi este que comprometeu essa embarcação, mas Deus é o Deus que nos orienta. E o apóstolo Paulo recebeu uma revelação de Deus, de que todos que estavam ali iriam sair com vida daquela situação. Deus me trouxe aqui para dizer, isso foi mais um vento, mas Ele garante a tua passagem para o outro lado. Então, no meio do caminho, Ele teve que cortar as cordas que prendia os lemes, Ele teve que cortar as âncoras que estava fazendo o barco ficar parado naquele lugar. Tem certas amizades que você vai ter que cortar. Que tipo de amizade são esses? Amizades âncoras, que te coloca para baixo, que te puxa para o fundo do abismo. Você tem que sair da situação. Mas para você sair, você vai ter que desapegar de alguma coisa. Então ele corta a âncora, ele corta as cordas que prendiam o leme. É necessário andar avante. E para a gente andar avante, a gente vai ter que desapegar, cortar e deixar. Aquele barco, ele tinha trigo, ele tinha mercadoria. E muitas das vezes a gente tem que perder, né? Jogaram uma parte do trigo no mar. Muitas das vezes para a gente se salvar, para a gente salvar uma situação, a gente vai ter que deixar algumas coisas para trás. Aprenda a ganhar perdendo. Não se apegue à embarcação que já está furada. É necessário que você saia dessa situação com vida. Então nos diz a palavra do Senhor que quando o navio tombou, né, ele tomba, ele não consegue mais ir adiante. Ele começa a afundar. É tempo de cair fora. Cair fora de certos relacionamentos, cair fora de certas amizades, cair fora de certos transportes, sabe? Que está colocando em risco a tua vida. Deixa para trás. O que está te afundando para o abismo, deixa para trás. O que está te levando para as profundezas, deixa para trás. Aquilo que está sugando as tuas forças, drenando as tuas energias. Para tudo há um tempo determinado. E aquele tempo, quando o navio tomba, aquele foi o tempo onde que eles tinham que se esforçar, nadar. Quem soubesse nadar tinha que sair daquele barco. E quem não soubesse nadar teria que se agarrar ao que sobrou do navio para sair daquele lugar. Tem pessoas que Deus está falando aqui, tem coisa que já foi, já acabou. E você não pode mais continuar. Tem relacionamento que já acabou, você está sabendo que isso traz risco para a tua vida. E você fica aí se apegando, você fica aí preso a esta âncora que está te levando para baixo. Você fica amarrado em situação onde você já viu Deus falar: eu quero te tirar da situação com vida. Tem certas amizades que eu quero que você deixe. Corta a ligação, corta o contatinho, corta a conversa antes que seja tarde demais. Tem coisa que o inimigo está te oferecendo, tem uma vantagem, mas através dessa vantagem ele está querendo que você permaneça na situação. É necessário pular deste barco, pula desse barco, porque já tem uma enseada vista. Deus tem algo novo preparado para você, mas você não pode estar com esse apego. É tempo de desapegar, é tempo de enfrentar a situação. Coragem, tenha coragem, você vai conseguir sair. Eu não sei que situação é esta a qual você se encontra, eu não sei que embarcação é esta, eu não sei que tipo de relacionamento é este, eu não sei que tipo de amizade é essa, eu não sei. Mas eu vim aqui para ser boca de Deus, para te falar que vai ter resgate de Deus nessa história. Ele não quer que você afunde. Ele não quer que você se perda. Então, eles tiveram que se esforçar. Eles tiveram que nadar. Nade.
faça alguma coisa. Mas não fica na embarcação que não tem mais jeito. Já está furada, já está comprometido. O negócio já foi comprometido. Então eles tiveram que nadar. Tem coisa que Deus faz, Deus nos avisa. Mas quem tem que se esforçar para sair dessa situação somos nós. Quem souber nadar, nada. Quem não souber, se agarra e sai. Não fique lá se apegando aos destroços do navio, mas use a situação para que você venha sair com vida, para que você venha sair glorificando a Deus. Creia, Deus tem uma nova história para você. Creia, Deus está preparando algo incrível para você. Eu sei, aconteceu aquilo que você não estava esperando por causa de pessoas que entraram na tua vida. Talvez hoje, né, você se deparou com um vento nordeste, o vento que está bagunçando tudo. Mas sempre depois de uma grande tempestade vem a bonança. Sempre depois de uma noite escura, de uma noite chuvosa, vai surgir um lindo sol aí. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Depois de tudo você vai saber que foi mais um susto, mas a mão de Deus te resgatou. Deus estava te direcionando. Deus fez você chegar do outro lado com vida. Ei, tem embarcação que se não fosse a mão de Deus, talvez você não estava nem aí para glorificar. Começa a glorificar. Pelos livramentos, começa a glorificar. Pelas perdas. Nem tudo são perdas. Algumas coisas é livramento. Começa a glorificar, porque uma história não deu certo. Começa a glorificar, porque alguém teve que sair da tua vida. É Deus, é o cuidar de Deus. Aprenda a ganhar perdendo. E muitas pessoas vão falar: nossa, mas você teve um prejuízo. Não, você saiu com vida. Você tem vida. Você tem um fôlego de vida para lutar. Então, levanta a tua cabeça. Você saiu da situação com vida. Porque o inimigo não queria. O inimigo queria afundar você naquele oceano. O inimigo queria te levar para as profundezas desse vício. O inimigo queria te levar para as profundezas do inferno. Mas a mão de Deus te resgatou e te colocou no outro lado. Se esforce, tenha bom ânimo e mude essa situação. Não é porque aconteceu algo que você não esperava no meio do caminho, né, dessa passagem, que você tem que aceitar este algo. Você tem que lutar. Você tem que se esforçar para sair da situação e não aceitar porque outras pessoas apareceram na tua vida e tentou te destruir. Você não pode aceitar aquilo que outras pessoas fizeram na tua vida. É tempo de arregaçar as mangas, é tempo de se esforçar mais, é tempo de lutar mais, não é tempo de ficar lamentando, não é tempo de ficar observando o vento, não é tempo de estar se agarrando à carga do navio, nem ficar na embarcação furada. O Senhor está dizendo para você: pula, sai fora enquanto há tempo. Se esforça e tenha bom ânimo, né? No braço mesmo. Vá para o outro lado. O Senhor é o teu refúgio. É o Senhor que te guarda. É o Senhor que é a tua fortaleza. É o Senhor que tem um carinho todo especial com você, que me trouxe aqui para dizer para você: eu vou te tirar da situação, mas eu preciso também que você se esforce, que você corte, que você delete, que você exclua, que você não mantenha contato, que você caia fora. Cai fora daqueles relacionamentos tóxicos. Cai fora daquele relacionamento violento, onde Deus já te deu vários livramentos. Cai fora dessas amizades que só faz você cair. Cai fora dessa embarcação furada. Olha lá para Xandá. É embarcação furada. Deus não está neste negócio. O vento está batendo e tem vento que está batendo. Sabe o que Deus está dizendo para você? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo que estou permitindo o vento, a tempestade, para te tirar dessa embarcação furada. Tem pessoas que vêm para a tua vida em embarcação furada. E o vento está açoitando, a tempestade está chegando, e Deus está dizendo para você: eu quero te tirar. Eu quero te tirar dessa embarcação. Eu quero te tirar do meio desse tipo de pessoas. Corta a âncora, corta a corda. É tempo de alçar as velas, seguir em frente. Deixe para trás aquilo que não te leva para frente. Pai, estenda tuas mãos. Ajuda essa pessoa a sair, Senhor, desses relacionamentos, dessas amizades,
Meu Deus, não permita que essa pessoa afunde com esse negócio. Afunde, meu Pai, esse algo que aconteceu. Mas tira ela com vida, Senhor. Coloca ela do outro lado. Dá coragem, Senhor, para ela se desapegar, cortar. Meu Deus, contatos, amizade, coisas, Senhor, que não agradam a Ti, meu Pai. Escreva uma nova história, vire essa página, Senhor. Prepara um dia de sol para essas noites de tempestade. Prepara um novo amanhecer para essa pessoa que está cansada, Senhor, passou um susto em sua vida. É assim que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nenhum que estava ali se perderam. Todos chegaram com vida. Eu quero profetizar. Você vai chegar no lugar onde Deus determinou que você iria chegar. Tem coisa que está ficando para trás. Deixa para trás que não te leva para frente. Quem vive de passado é museu. Você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Com Deus, a gente sempre ganha. Amém? Que Deus te abençoe.